Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio USCast e hoje nós falaremos sobre a isotretinoína na vida real do consultório dermatológico. Eu sou a doutora Renata e tenho o prazer de convidar a doutora Edileia Bagatin, professora doutora Edileia Bagatin, que está aqui conosco hoje para nos presentear com seus conhecimentos. Bom dia, doutora. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui para participar deste USCast, assim que fala. USCast para falar sobre essa droga, que é uma droga que eu tenho bastante experiência, que estudo muito há cerca de 40 anos. Eu sou Edileia Bagatin, eu sou professora da Escola do Departamento de Dermatologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. E eu gostaria de saber, na sua prática clínica, quando a senhora observa uma falha terapêutica, um tratamento que não teve um sucesso conforme o esperado, o problema costuma ser a escolha do medicamento ou a capacidade do paciente de sustentar essa estratégia até o final? Você está falando em relação à isotretinoína, Exatamente. Não outros tratamentos sistêmicos, a gente né? considera mais a isotretinoína. Mas a isotretinoína, então... falha terapêutica com isotretinoína pode acontecer, tá? Pode acontecer principalmente se o paciente tem alguma comorbidade, né? E principalmente no sexo feminino, porque muitas vezes a gente pode estar diante de um quadro de hiperandrogenismo, mesmo na adolescente, não só na mulher adulta, e isso vai diminuir a eficácia da isotretinoína porque precisa do tratamento hormonal, quando de fato existe hiperandrogenismo. Então, isso é uma questão que pode acontecer e que pode indicar uma falha e que pode causar, né, uma falha no tratamento. Mas eu acredito que a maior causa de falha é, de fato, suspender o tratamento, né, no meio do caminho, ou por evento adverso, porque o médico não prestou atenção, não orientou, não falou que o lábio pode ressecar, mesmo usando dose diária mais baixa, alguns que têm já um lábio seco, que já tem uma pele mais seca, pode ter olho seco, pode ter ressecamento nasal e ter epistaxe, que assusta, né? Então, eu acho que essa falta, às vezes, de orientação faz o paciente suspender o tratamento. E aí falhou, né? Porque parou no meio. Ou às vezes está no finalzinho, mas para, né? Mas eles, em geral, esses eventos adversos, eles são precoces. Eles acontecem mais assim nos 2 primeiros meses de tratamento. E aí que mora o perigo. Se o paciente não está bem orientado e não tem, por exemplo, não tem assim um acerto com o médico de retorno, de poder retornar. Às vezes são médicos que atendem por convênio e que têm um volume muito grande de atendimentos, daí não tem horário para ele. Então, são situações em que ele tem um evento adverso, às vezes até manda recado, manda WhatsApp, tem médico que não responde, infelizmente isso acontece, a gente sabe. Esse paciente se vê perdido, ele abandona. Ele abandona e não quer nunca mais ouvir falar da droga. Então, eu enxergo falha de tratamento mais nesse sentido. É diferente de recaída, de recidiva, que é uma coisa que é previsível, que pode acontecer numa porcentagem de mais ou menos 20% dos pacientes. Mas falha mesmo, se tudo for feito a contento, eu não enxergo o potencial de falha, entendeu? E em quais situações a senhora pede perfil hormonal, por exemplo, nos casos de mulheres com acne severa ou mesmo então persistente? Somente, porque geralmente a mulher, principalmente a adulta, ela tem, mas a adolescente também pode ser assim, ela tem uma acne em geral menos grave e muito inflamatória. Mas isso não significa que ela tenha alteração hormonal. Então, a gente só pede, porque a acne isoladamente, ela não é um preditivo de hiperandrogenismo. O que importa é verificar se tem outros sintomas e sinais, por exemplo, hirsutismo, irregularidade menstrual, amenorreia. Então, só nesses casos é que você pede dosagens hormonais. Quando você tem só a acne, em geral, na grande maioria, os hormônios são normais.
Na verdade, novamente, o papel do dermatologista como clínico, né? Sim. Como um médico que realmente avalia seu paciente como um todo e não apenas prescreve um tratamento para acne. Sim, Né? sim. Muito bem. E na sua experiência, qual o peso do custo da descontinuação do tratamento? Quando o paciente descontinua, qual é o impacto que isso gera? Então, eu acho que o principal impacto é ele descontinuar sem ter conseguido sucesso, né? Porque aí o que vai acontecer? A acne vai continuar, vai piorar, a gente sabe que até pode não piorar, porque a evolução da acne também é imprevisível, mas na grande maioria das vezes ela vai piorar, e aí quando esse paciente for para um outro médico que quer prescrever a isotretinoína de novo, ele vai encontrar um obstáculo, vai ter que ter muita conversa, vai ter que ter muita empatia, uma relação médico-paciente muito boa para conseguir prescrever, porque acaba sendo a única opção, né? Então, eu acho que a principal questão é essa, e é claro, a continuidade da doença, né? Ela vai, a possibilidade de agravamento da doença. A senhora falou bastante da queilite. A senhora acredita que seja o principal motivo pelo qual os pacientes suspendem o tratamento? Olha, na minha experiência, eu vi muito isso acontecer quando a gente prescrevia a dose exatamente, seguindo rigorosamente a bula, né? E é a quelite, porque outros eventos adversos são raros, né? Eu lembro, eu tive um paciente que teve um aumento de colesterol, mas ele já tinha um pouco aumentado, e nem foi do triglicérides, que é o mais comum, foi do colesterol. E aí eu achei estranho, na verdade, ele tinha uma hipercolesterolemia familiar. Então também tem essas situações que a gente tem que ficar atenta, né? Mas eu acho que, de modo geral, dos eventos mucocutâneos é a quelite, sem dúvida. Sem dúvida. A senhora acha, então, que existe a possibilidade de nós interpretarmos como falha terapêutica o que, na verdade, é baixa adesão do paciente? Ou seja, ele não toma direito, ou então ele acaba não contando realmente o que acontece no seu dia a dia? Sim, há uma outra questão. Tem mais dois pontos em relação à falha terapêutica. Uma é tomar em jejum. Tem que sempre tomar após uma refeição, a melhor refeição do dia, né? A literatura até fala que tem que tomar com uma refeição gordurosa, né? Mas a gente não vai pedir para alguém ficar comendo gordura para poder tomar o remédio, né? Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa é esquecer de tomar, né? Tem adolescente que viaja, eu fiquei um mês fazendo mochilão na Europa e esqueci de levar. Lá ele não compra, então ele fica um mês sem tratar. Um mês sem tratar é começar tudo de novo, né? Porque vai ter falha. Então, se ele falha 1, 2 dias, às vezes vem preocupado, eu fiquei essa semana inteira sem tomar. Não, tudo bem, toca a vida, né? Mas se falha, se para de tomar por um mês, um pouco mais, aí perdeu a chance, né? No geral, assim, a compreensão que nós temos é que até 14 dias, mais ou menos, o nível sérico permanece. Isso, Depois já começa a ter uma isso, queda. Aí, se passar mais do que esse tempo, acredito que A deva rigor, recomeçar, né? você tem razão, são 14 dias. Sim. Passou 14 dias, já teoricamente teria que começar tudo de Tudo de novo. novo. Mas a gente sempre baseia, quando a gente fala em retratamento, no tempo que é previsto para poder engravidar, que é de 30 dias. Então a gente se baseia nisso, sabe? Em 30 dias, após a suspensão, pode engravidar. Então, fazer um novo ciclo, vamos esperar 30 dias, entendeu? Muito bem. E diante de um paciente com risco de abandono do tratamento, a senhora prefere adaptar o tratamento ou suspende e retoma a estratégia ideal? O que a senhora acha? Eu sempre tento manter a isotretinoína ao máximo que eu posso. Sempre, sempre, sempre. A não ser, claro, que apareça algum evento adverso mais importante, um aumento de triglicérides, um aumento das enzimas hepáticas, ou que o paciente não queira mesmo de jeito nenhum. Mas isso às vezes acontece por conta da ansiedade de ver o resultado. Então, é nessa hora que a gente tem que ter uma relação muito boa para garantir, né? Que vai melhorar, que vai melhorar, que vai melhorar. Então, eu tento ao máximo não perder essa chance. Eu tento ao máximo, eu mostro foto de outros pacientes e falo, olha, isso aqui, tá vendo esse resultado? Isso aqui você não vai conseguir com nenhum outro tratamento. Você pode ter uma melhora se você
optar por tomar antibiótico com um produto tópico e tal, você pode ter uma melhora, você pode ficar limpo, mas a chance de voltar sempre vai existir. É muito maior do que com a isotretinoína. Então, eu tento ao máximo segurar o tratamento. Na verdade, então, o maior determinante do sucesso, às vezes, não é só o que nós prescrevemos, é também o que o paciente consegue manter, né? A aderência do paciente ao tratamento, a rotina, a adaptação, tudo isso deve ser abordado no momento da consulta e também durante todo o tratamento. Seguir sempre o mesmo perfil de acolhimento e de escuta do paciente, para entender o que ele traz para você, como ele usa, se ele realmente segue as recomendações. Então, isso que acho que é seguir as recomendações é crucial. Primordial. Mas o médico precisa dar as recomendações, né? Exatamente. Porque eu já tive paciente que chegou para mim, não quero tomar esse remédio porque ele é muito forte, porque o meu lábio estourou todo, tarará. Mas você usou o lubrificante labial? Não, o médico não falou nada. Então, sabe, eu sempre digo que prescrever isotretinoína exige uma consulta um pouco demorada. Sim. Não dá para ser em 10, 20 minutos. Exatamente. Doutora Edilé, muito obrigada novamente. Estaremos juntas nos próximos episódios. Agradecemos a todos. Obrigada foi um prazer novamente falar sobre essa droga maravilhosa.